Pessoal, eu queria falar para vocês rapidamente aqui sobre uma questão que é muito comum hoje de se ver, que é você ter a responsabilização pessoal de um personagem sobre uma guerra, né? Então hoje acontece isso muito com Putin, né? Então o Putin é retratado na mídia ocidental como se fosse o responsável único por uma guerra, né? Mas só que esse processo não começa hoje, pessoal. Existe um autor chamado Carl Schmitt que escreveu um livro chamado Nomos da Terra, que alega que esse desenvolvimento, né, dessa pessoalização da guerra aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Ele vai dizer que foi a primeira vez que um líder de um país foi responsabilizado pessoalmente por uma guerra. Ele vai dizer que no Tratado de Versalhes foi responsabilizado o líder alemão, né, o Kaiser Guilherme II, que era o imperador naquele momento da Alemanha. Então se colocou como se ele fosse o responsável único pela guerra, né? Então como se fosse uma questão pessoal. Ele vai dizer que isso deu uma quebra no direito internacional, né, no direito sobre a guerra, porque passou-se a tratar essa questão como se fosse pessoal, né, como se não fosse uma questão interestatal. Então ele vai dizer que desde 1648, com a Guerra dos 30 Anos sendo finalizada e a Paz de Westfália, que acabou delimitando o direito sobre a guerra, se colocou o seguinte muito claro, que a guerra era uma questão interestatal, ou seja, não era uma questão pessoal, não era uma questão da vontade do monarca. Então, o que ocorre, pessoal, é que toda vez, por exemplo, que um país invadisse o outro, aquele país que estivesse derrotando o outro, ele seria responsável pela população do país dominado, mesmo sendo aí originário, né, essa força, esse exército, de um país estrangeiro, né? Por isso que quando você tem aí ataques contra civis num outro país, isso é um crime de guerra, né? Mas o que acontece é que não é uma questão pessoal, é uma questão interestatal, são assuntos amplos, né? São assuntos que estão acima dos sujeitos, né? Então, o que acontece é que o sujeito não pode ser encarado como aquele que é apenas um único responsável pela guerra.